Então, as mãozinhas estão limpas? E o coração está limpo também? Certamente essa primeira pergunta você já ouviu várias vezes nos últimos dias. E realmente nós sabemos que devemos ter todos os cuidados para evitar uma possível infecção com o Covid-19, esse vírus que chegou deixando em desespero o mundo inteiro. Por isso, eu não gostaria de focar na primeira pergunta hoje. Eu queria focar na segunda pergunta. E o coração? Está limpo também? E aí você pode talvez me responder essa pergunta com uma outra pergunta, dizendo, mas Carol, de que o meu coração estaria sujo? Por que eu precisaria de limpeza no meu coração? E eu respondo a você utilizando a palavra de Deus. Você pode, se tiver uma Bíblia na sua casa, abri-la no Salmo de número 51, onde o salmista Davi, um homem de Deus, muito conhecido por todos nós, ele diz, pois eu sei que eu nasci em pecado, sim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala de uma verdade que não é verdade apenas para ele, mas para todos nós. Todos nós nascemos em pecado. E o pecado deixa o nosso coração sujo e nos afasta completamente de Deus. A mesma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para nós, nos fala em Romanos capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, nosso coração está sujo, a nossa vida está suja. Não apenas porque nascemos em pecado, mas também porque cometemos pecado. Eu e você, todos os dias, cometemos coisas que desagradam a Deus. Pecado é exatamente isso. É agir contra a lei de Deus, pensar, falar ou agir contra a lei de Deus. De maneira que desagradamos a Deus e atraímos para nós a sua ira, o castigo de Deus sobre nós. É isso que a Bíblia nos ensina. A consequência do pecado é a morte. A palavra de Deus também deixa isso muito claro para nós. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, a qual o apóstolo Paulo, em Romanos, está se referindo, não é a morte da matéria, a morte que, por exemplo, o Covid-19 pode trazer. A morte a qual ele está se referindo em Romanos capítulo 6 é a separação de Deus, a morte eterna, ou seja, o castigo eterno. É algo que acontece depois que nós partimos dessa vida. A palavra de Deus diz que para aqueles que pecam contra Deus, o castigo é a morte. E aí, como fica então a nossa situação? Eu preciso te dar agora uma boa notícia. Jesus Cristo garantiu para todos aqueles que creem em seu nome a salvação e a limpeza do coração. Nosso coração está sujo pelo pecado, mas ele pode ser completamente limpo por causa do sangue de Jesus. A mesma palavra de Deus, no livro de Romanos ainda, capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus providenciou a limpeza do nosso coração e o nosso acesso à sua presença por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o único meio pelo qual eu e você podemos ter os nossos corações limpos e purificados. Jesus Cristo foi ao Calvário, àquela cruz, pagando o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. E agora, o que eu faço diante disso? O que eu tenho que fazer então para que o meu coração seja limpo do pecado? A palavra de Deus, que é completa e perfeita, nos dá também essa resposta. No livro de 1 João, já no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, eu vou ler para você. Diz assim a palavra de Deus: Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que nós devemos fazer diante de toda essa verdade de que nós somos pecadores, por isso estamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus.
O fato de que Jesus Cristo já levou sobre si os nossos pecados. O que fazemos então? Confessamos os nossos pecados diante de Deus. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das falhas da nossa mente, fala e coração, das nossas atitudes que cometemos contra Deus todos os dias. Nos arrependemos e confessamos que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós não podemos chegar a Deus de nenhuma outra maneira. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas têm dito, se você quiser nesse tempo se chegar a Deus, feche os seus olhos e se concentre. Outros dizem, Deus é a natureza, então olhe para a natureza, procure um lugar tranquilo e pense em Deus, assim você vai se chegar a Deus. Outros dizem, carregue o seu crucifixo no seu pescoço, assim você estará perto de Deus. E ainda outros dizem, mantenha a sua imagem muito perto de você, para que você possa estar perto de Deus. Eu quero te dizer que isso não é uma ideia da minha cabeça, mas é o que a própria Bíblia diz sobre nos aproximarmos de Deus. Não é possível chegar perto de Deus de nenhuma outra maneira, somente por meio da fé em Jesus Cristo, o Salvador. Foi isso que nós acabamos de ler. Então, se você deseja ter o seu coração limpo dos pecados e a certeza da vida eterna, a certeza e a esperança de que após a morte você encontrará com Deus e viverá com Ele eternamente, confesse os seus pecados e receba Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E aí, qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é uma nova vida. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador, que conhecem a Deus de verdade, passam a viver uma nova vida. É isso que diz a Bíblia também, ainda em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida muda, é diferente. As coisas velhas passam e tudo se faz novo, é o que diz a palavra de Deus. Então, eu gostaria de dizer para você, nós também temos ouvido muito, na verdade, todas as pessoas dizem, eu sou de Deus, eu conheço Deus, eu ando perto de Deus. A prova, a verdadeira prova de que você anda perto de Deus e conhece a Deus, é que você reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador e que a sua vida é uma luta diária para agradar a Deus. É impossível dizer que eu amo e conheço a Deus se a minha vida não é em dedicação a esse Deus, não é em dedicação a obedecer aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus deseja de nós. Então, se eu puder te dar um conselho nesses dias, lave bem as suas mãos. Tome todos os cuidados possíveis, não ponha as mãos nos olhos, nariz e boca. Mas se eu puder te dar um conselho melhor ainda, que pode te garantir não somente mais alguns anos aqui nessa terra, lavar as tuas mãos pode garantir, talvez possa garantir, que você não vai morrer esses dias, mas vai viver mais alguns anos aqui. Deixar que Jesus Cristo limpe o seu coração e crer nele como seu Senhor e Salvador pode garantir não apenas mais alguns anos aqui nessa terra, mas pode te garantir a vida eterna ao lado de Deus. Pode te garantir que mesmo depois da morte, você vai encontrar com Deus e viver com ele eternamente. Nesse caso, nem a morte você precisará temer mais. Faça isso. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixe que ele limpe o seu coração e passe a viver a maior alegria de todas, a alegria da salvação. Que Deus te abençoe e que Deus continue a nos ajudar nesse tempo tão difícil. Fique com Deus.